É nosso entrevistado hoje no estúdio, ao vivo, o vereador do PT, Roque Ferreira. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Participe desta entrevista formulando a sua pergunta para que o professor possa fazer ao Roque Ferreira. Boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde aos telespectadores, ao Samuel, a todos os profissionais da TV Prevê, a população em geral. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui já iniciando nossas atividades aqui em 2015 na TV Prevê, que sempre abriu espaço para que a gente possa apresentar as nossas opiniões, discutir com a população os temas mais carentes da cidade. Vamos até começar falando, né, Roque? Que absurdo esse atentado na França ontem, né? E eu falo absurdo sobre dois aspectos. Primeiro, a França é o berço das liberdades, né? Então, a hora que a gente vê que tentam cercear a liberdade, a gente fica abalado. Mas, por um outro lado também, né? Essa revista, que vem desde o século XVIII, numa sequência, cutucou com vara curta também fanáticos religiosos, né? Que não sei onde vai parar. Porque a charge, ela sempre é depreciativa, ela sempre é... Então a gente não sabe nem para que lado correr, né? Lamentável isso que acontece no mundo hoje, da falta de liberdade. Eu gozado que ontem eu e o Domingos tocamos nisso daqui aqui no jornal, falando exatamente já das campanhas antirracistas que estão ocorrendo na Alemanha, né? Depois dessa vai endurecer mais ainda. E é isso que terrorista quer. Terrorista quer exatamente plantar divergência. Tomara que a França tenha juízo, tenha cabeça, que a Alemanha também, e não acontece porque tem muito muçulmano que não é radical, é honesto, é religioso, né? Mas que coisa, para onde vai o mundo com esses radicalismos, Roque, na sua concepção? Na minha concepção, a humanidade caminha rapidamente para a barbárie. Veja, é lamentável, nós expressamos aqui a nossa solidariedade a todos que sofreram com esse atentado que ocorreu ontem, que ocorreu lá em Paris. No fundo, né, esse atentado é resultado de um processo profundo de radicalização, de fundamentalismo, que atende a outros interesses, mas não atende o interesse, inclusive, da maioria esmagadora da população que é muçulmana. E também, Duda, nós vamos tomar um certo cuidado, porque essa revista, ela tem uma característica de ser uma revista libertária. Libertária com posições políticas, né? Bastante contraditórias pelo seu próprio conceito. De não tratar isso única e exclusivamente como um atentado à liberdade de expressão. Foi um atentado que atingiu de maneira brutal, né, uma publicação libertária, né? Essa publicação deu grandes contribuições para que a gente não caia também numa falsa discussão de que o Ocidente tem que se colocar contra os muçulmanos. Claro, isso é radicalização, né? Também. E isso pode levar a um processo de islamização, né? De islamização, islamofobia, como vem ocorrendo e nós estamos percebendo lá, como você viu lá na Alemanha e em vários países da Europa, aonde tem engraçado muito o racismo, o preconceito e a xenofobia. Por conta do quê? Por conta das migrações que estão ocorrendo e por conta também da crise de natureza econômica que está atingindo esses países em graus diferenciados. E existe disputa pelo trabalho. E a maneira, né, de se responder a isso é a proliferação desses setores radicalizados, de ultradireita, conservadores, fundamentalistas que usam a religião, tanto o Islã quanto outras, né, para praticar essas barbaridades que nós acabamos de assistir agora lá em Paris. Bom, vamos para as coisas da aldeia aqui, que é mais fácil da gente interpretar. É mais fácil tentar resolver, né? É bem mais fácil. O que levou você a ser candidato a presidente da Câmara, Roque? E na hora H você teve só o seu voto. Quer dizer, o que aconteceu? O que foi? Aonde romperam as cordas? Aonde os tratos? Porque você é um cara cuidadoso. Eu tenho a impressão que se você sentisse
que não tinha respaldo, você não teria saído. Então alguém deve ter realmente mentido para você, sei lá o quê. Sei lá se é mentira, o que é Não, o diabo Duda, não. aquático. Não, da minha parte, nós fizemos uma reunião do Diretório do Partido dos Trabalhadores. E essa reunião, há um mês antes da eleição, ela acabou não dando quórum. E havia uma posição na direção do PT de que o PT deveria, naquele momento, dizer que disputava a presidência da Câmara. Obviamente, nós discutimos e dissemos que aquilo seria uma posição politicamente incorreta, porque o PT tem 2 vereadores. Um já era presidente e o outro vereador seria o vereador Roque, né? E nesse cenário meio turbulento, onde se realiza as eleições da Câmara, seria me colocar como alvo para receber tiro de todo lado, sem haver a mínima perspectiva de que eu pudesse, de fato, construir o número de votos necessários. Eu disse, nós devemos entender a situação que está ocorrendo, seguindo a tradição da Câmara, com a qual eu não concordo, deixo isso muito claro, não concordo com essa forma de eleição. Falei, eu vou construir uma plataforma e vou apresentar essa plataforma. Foi exatamente o que eu fiz no dia da eleição, né? Agora, a gente tem que dizer sempre a verdade. Foi construído um acordo de natureza política e também um acordo de distribuição de fatias do poder dentro da Câmara e fora da Câmara para construir uma candidatura. De certa forma, o Faria também era um azarão, e o Faria é muito meu amigo, viu? É que os outros quadros do PMDB, dentro do próprio PMDB, não preenchiam essas necessidades. Nós apresentamos uma plataforma e essa plataforma, com essa candidatura, ela teve um objetivo. Qual foi o objetivo? O objetivo de, dentro dos limites da candidatura, demonstrar que a maioria dos acordos que são feitos para as eleições da mesa diretora da Câmara, inclusive da presidência, são acordos que são realizados que muitas vezes, ou a maioria deles, ferem a boa prática política. Mas não é muita teoria sua? Não é prática. Não é prática. É prática. Tanto isso é verdade que eu fui candidato. O Faria foi eleito com 9 votos. Poderia ter sido eleito com 8 votos. Se havia um grande acordo nesse processo, o presidente, o vereador Sandro Bussola, poderia ter vetado na nossa candidatura sem romper nenhum acordo que ele teria feito. Nenhum acordo. Agora, eu espero que, assim que a Câmara retomar as suas atividades, esses acordos vão ficar mais claros, com a ocupação de determinados cargos dentro da própria Câmara Municipal, né? E também fora da estrutura da Câmara, na estrutura do governo municipal. Chato. Nem o outro vereador do teu partido votou em você. É ele que tem que explicar, é ele que tem que explicar qual é o acordo que ele realizou. Não sou eu. Porque a minha prática é uma prática clara, transparente. Nós fizemos um bom debate, apresentamos nossas propostas, conversei bastante com o Faria tem acordo com algumas proposituras que a gente faz em relação à Câmara Municipal e vamos tentar trabalhar lá com o Faria sem nenhum problema, eu não tenho nenhum tipo de problema com nenhum. Qual vai ser a sua postura em relação à nova mesa? É uma postura de sempre de respeitar o trabalho da mesa, né? Respeitar os senhores vereadores sob o ponto de vista pessoal, mas fazendo todas as discussões políticas necessárias que tem que fazer e procurando contribuir naquilo que for de interesse público, né, Duda? Eu acho que isso é o mais central, eu acho que o Faria tem uma experiência acumulada para isso e que pode transitar ali dentro daquele espaço mais burocrático da Câmara, né, para que a Câmara possa dar um salto de qualidade. Nós temos uma Câmara muito pobre, Duda. Pobre, inclusive em recursos humanos, né? Não com os funcionários que hoje estão lá, mas recursos humanos que possam vir a contribuir para que o exercício do mandato do vereador seja o exercício de um mandato mais qualificado. Recursos humanos que você fala, a própria formação do vereador que está lá? Tanto na formação como no processo de assessoria. Por exemplo, nós temos lá a consultoria jurídica. O consultor jurídico ele é consultor do presidente da Câmara. Ele não presta serviço aos vereadores. Ele não tem a obrigação de prestar serviço aos vereadores. Eu defendo, já há bastante tempo, que a Câmara deveria ter uma assessoria jurídica, com pelo menos 2 advogados concursados, que pudessem trabalhar esses projetos de lei, né, tirando dúvida, ajudando o vereador a construir projetos de lei,
contribuindo com formulação de proposituras, né? Isso dá uma qualidade melhor para o serviço e o resultado para a cidade é maior, né? Então acho que a Câmara ela pode passar por algumas mudanças. Por exemplo, a reunião das comissões. A Câmara tem comissões temáticas e deverá eleger agora, já em fevereiro, a comissão de ética, né? As comissões, elas devem se reunir obrigatoriamente com dia e com horário. As reuniões das comissões, elas são abertas à população. Eu participei agora, o Faria foi presidente da Comissão de Justiça, participava da Comissão de Fiscalização e Controle, também da Comissão de Direitos Humanos, né? E como era o último vereador do partido, da Comissão Interpartidária. Agora, é importante a gente dizer que os vereadores, eles têm uma obrigação moral de participar das reuniões das comissões. Infelizmente, uma boa parte dos vereadores não participam das reuniões das comissões. Vão assinar processo em corredor. E isso é ruim, extremamente ruim para uma cidade do porte de Bauru. Isso não é uma crítica individual, é uma crítica a um processo. Nós precisamos reformar esse processo, né? Nós vamos mudar esse processo, porque quando você pega um projeto de lei, você tem que se debruçar sobre ele, você tem que ler, você tem que estudar. A Câmara ficou muito dividida depois dessa eleição, né? Eu vi o Moisés foi sem terno, ficou sentado separado. Olha, eu nunca vi, pelo menos nesses últimos anos, a Câmara tão dividida. Você acha que o Faria tem categoria, humildade para unir o pessoal outra vez? Eu acho que o Faria ele tem bom trânsito com todos os vereadores, né? Mesmo na questão do ato de posse, eu fui citado na entrelinhas pelo Jornal da Cidade que eu havia ido sem gravata, né? E o vereador Moisés Rossi sem terno. Não existe essa obrigatoriedade. Daí eu fui de livre e espontânea vontade à posse da presidência, da mesa diretora da Câmara. Você nunca foi sem gravata? Já fui, já foi? Já inclusive presidi audiências públicas sem paletó e sem gravata. Eu acho um formalismo desnecessário. E estava muito quente, né, Duda? Estava um calor danado, né? Agora, eu acho que pouco importa o traje da pessoa, né? O que importa é que a gente foi lá, prestou solidariedade. Mas era o dia da posse. Né? O Moisés, sem sombra de dúvida, foi protestar. Não, eu não fui protestar. Minha forma de protestar é outra. Não tem que protestar contra uma eleição que já definiu. Agora, as razões que levaram o Moisés Rossi a ter nós vamos perguntar para ele. Esse sentimento, e isso eu posso falar, que eu conversei muito com o Moisés Rossi, é que no processo da construção da candidatura dele, ele recebeu confirmações de vários vereadores que votariam na candidatura dele, né? E no final do processo ele foi rifado por alguns vereadores. Como ele é uma pessoa que procura ter postura e manter a sua palavra, ele ficou indignado com a situação. Mas eu acho que é passageiro, isso muda, também é um aprendizado. Moisés é um cara muito inteligente. É um aprendizado, eu acho que é uma pessoa que, às vezes, nós já tivemos lá embates muito duros, né, mas sempre nos tratamos de maneira muito respeitosa, né? O que você achou do ministério da Dilma? Primeiro, eu achei o ministério medíocre. Segundo, um ministério que tem a cara exatamente daquilo que foi decidido para fazer no processo de economia do país. Quer dizer, é um ministério totalmente desvinculado das demandas e dos movimentos sociais, né? É um ministério que tem uma ministra que diz que no Brasil não tem mais latifúndio, assim como não tem mais violência, como não tem mais menores na rua, criança abandonada, né? Então, na Ilha da Fantasia da Cátia Abreu, não tem mais o grande latifúndio, né? Mas é um ministério que vai procurar dar conta das políticas de endurecimento que o governo Dilma vai ser obrigado a fazer, né? Um ministério meio impermeável a determinadas pressões, né? Tanto isso levou o Lula a adotar uma posição de que é necessário uma grande mobilização dos movimentos sociais e dos trabalhadores para fazer valer os seus direitos frente a esse processo de crise que já está bem acentuado, né? E o Lula, muito inteligente, né? Ele dá seta para a esquerda e vira para a direita, mas faz parte da política do companheiro Lula. As primeiras medidas que foram adotadas, né, são medidas que uma avaliação mais profunda, Duda, são medidas, sim, que retiram direitos adquiridos já há muitos anos,
mexe na estrutura da relação de trabalho, mexe profundamente na questão previdenciária, sem que houvesse uma discussão com a sociedade. É óbvio que são medidas provisórias, essas medidas provisórias elas devem ser votadas em 120 dias e, com certeza, isso vai mobilizar uma boa parcela dos trabalhadores da população de forma mais geral para discutir, né, o impacto dessas medidas, né, que, na minha opinião, foi um ensaio para ver qual seria a reação. Mas há a tendência, se continuar esse processo de crise de natureza econômica e desaquecimento da economia mundial, que tem um impacto brutal na sociedade brasileira, e nós podemos ver isso pelas medidas que estão ocorrendo agora na região do Grande ABC, né, com as emissões na Mercedes, na Scania, com as greves no setor automotivo, o cenário não é um cenário muito favorável e a Dilma vai enfrentar e deverá enfrentar vários problemas. Por isso que durante a campanha a gente colocava uma palavra de ordem bem precisa e clara, né? Derrotar o Aécio nas urnas e as políticas da Dilma na rua. Se a população não se organizar de todos os setores, se mobilizar, nós vamos passar muitas dificuldades. E aí não vai ficar ninguém imune, apesar de ser que nesses momentos quem paga o maior volume da conta é o conjunto da massa trabalhadora, né, Duda? Mas durante a eleição vocês de esquerda não falavam isso, que nós íamos passar grandes dificuldades. Vocês procuravam mostrar, fazendo campanha, que está tudo bem, que era o Aécio que falava besteira, era a burguesia. Se você pegar todo o meu material de campanha, inclusive lá no nosso Facebook, estava muito claro. Derrotar o Aécio nas urnas e as políticas recessivas da Dilma na rua. Porque era um bom exemplo que eu vou te dar agora. Um queria te matar com uma ponto .40. O outro queria te matar te dando veneno aos poucos. Então você tinha que tirar aquele que estava com a ponta 40 para ir combater também aquele que quer te matar com veneno aos poucos. E havia uma diferença brutal sob o ponto de vista de concepção, né, Duda? Agora, durante o processo eleitoral, a minha posição política e tantos outros companheiros fizeram campanha, mas não venderam nenhuma ilusão, dizendo necessariamente assim: eleição não resolve nenhum problema nosso. Se a população em todos os seus estratos não se organizar, não pressionar o governo, o modelo da democracia que nós temos hoje é um modelo esgotado, viu, Duda? É extremamente esgotado. Existe um distanciamento profundo entre os governantes, principalmente do executivo, em relação às necessidades mais sentidas da maioria da população. Mas como falar em democracia num país onde deputados e senadores se vendem ao governo que está lá? Não digo só do PT, eu digo que se vende ou por favores, ou por dinheiro, ou entendeu? Mensalão, mensalinho, mensaloca, um montão de coisa há décadas já acontecendo isso. Trensalão, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Porque na verdade hoje... Como falar em democracia? Hoje, a grande verdade, você pega o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, a capital, enfrentou uma profunda crise hídrica. E você viu durante toda a campanha, o governador foi reeleito legitimamente pelo voto, sem nenhum problema, tangenciando essa discussão. Terminou o processo eleitoral, qual é a posição política oficial dos gestores da Sabesp? Não tem solução a curto prazo e a população de São Paulo tem que se preparar para uma profunda crise de abastecimento, inclusive com a possibilidade de deslocamento de grande massa de moradores de São Paulo para fora de São Paulo, porque não vai conseguir ter água. Agora, isso também é resultado do que nós temos no Brasil. Não dá para você viver num país, Duda, com eleição de 2 em 2 anos. Você acaba uma eleição presidencial, que é uma fortuna, já estão discutindo eleição para prefeito. É outra fortuna. Jogar dinheiro fora é o Brasil mesmo. É impossível, porque... Concordo com você aí. E são eleições onde o centro do poder, o centro dos grandes temas não estão colocados, né? 99% do processo eleitoral é para ver quem fica controlando a estrutura de poder do Estado. Aí não estou falando de um ou outro partido, não. Estou falando da estrutura política de maneira mais geral. Ó, o Jackson faz uma pergunta para você aqui. Roque, o PT na cidade não é unido. E a cidade não perde com essa falta de união? Jackson, eu vou te responder da seguinte forma. O PT é um partido político como todos os outros partidos, né? Todos os partidos, eles têm pessoas que militam, são filiados e que pensam em determinados momentos de maneira diferente. Eu estou no PT desde a sua fundação, assim como alguns outros companheiros e companheiras do PT aqui em Bauru, e eu me mantenho fiel aos princípios políticos originais que deram causa ao Partido dos Trabalhadores. Entendo
que a função de um partido não é viver 24 horas por dia pensando em disputa de processo eleitoral. O PT é um partido que cresceu muito, filiou muita gente, né? Muitas pessoas se filiaram ao Partido dos Trabalhadores com o único objetivo de disputar processo eleitoral. E eu, de maneira muito franca e muito clara, posso dizer que esse processo levou também a uma grande degeneração no Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, tinha que fazer um grande expurgo e não o fará. Porque hoje, dentro do PT, nós temos uma grande maioria de filiados e até de quadros do partido que estão no partido e que representam tudo aquilo que nós nascemos condenando. E o PT, ele tem também uma alternativa. Ou ele muda radicalmente a sua forma de organização, a sua forma de fazer política, a sua forma de filiar pessoas, de levar quadros para dentro do partido, ou ele será varrido da história política do Brasil, como os outros partidos o serão. Você é um cara que, se quiser, você é das poucas pessoas que eu conheço que tem condições de responder isso daí rapidamente. Quantas correntes políticas formam o PT hoje? 7? Não, hoje no PT nós temos aí umas 18, 19 tendências, mas tem a tendência majoritária. A tendência majoritária é a CNB, que acaba agrupando e interferindo também em outras correntes, né? Correntes ideológicas dentro do PT você tem 2, 3. Né? Você tem o campo majoritário, que a gente classifica como reformista e deformado, que é o campo lulista. Você tem os setores da reformista e deformado. E deformado, porque não tem jeito de reformar algumas coisas. Né? Você tem a militância socialista, que são companheiros militantes socialistas. Você tem a esquerda marxista, que se mantém fiéis aos princípios originais, mas são minoritários. Você agrupou 3, 4 em cada uma? Não, nós tem correntes que tem aí 2, 3 mil filiados, 4 mil, são correntes importantes e que têm peso dentro. O erro do Lula foi tentar agradar a todas as correntes, quando ele deveria ter feito prioridade para as correntes mais à esquerda, na sua concepção? Na minha concepção, Duda, o Lula e o PT não enganaram ninguém sobre o ponto de vista da política. Na primeira eleição, quando foi lida a Carta aos Brasileiros, redigida pelo Palocci, pelo Zé Dirceu e pelo Lula, a Carta aos Brasileiros dizia exatamente que não haveriam mudanças, né, nos pilares estruturais da economia. E não mudou mesmo. E não mudou. Mudou sobre o aspecto cultural, mudou sobre o ponto de vista de fazer distribuição de renda, de deslocar investimento para as regiões que notadamente não tinham investimento nenhum. Ocorreram esses ganhos, mas sobre o ponto de vista estrutural, não mudou. Sobre o ponto de vista estrutural, se discutiu a governabilidade. E a governabilidade do Brasil é feita em Brasília dessa forma, é feita no estado de São Paulo dessa forma, e é feita aqui em Bauru também dessa forma. Aqui em Bauru também tem mensalinho, tem mensalão, só não enxerga quem não quer. Né? Quando o prefeito dá para o vereador 10 cargos para o vereador indicar, na Secretaria de Cultura, para indicar gente no DAI, para indicar gente na Coab, para indicar gente na Secretaria. O vereador Roque, quantos cargos tem para indicar? Nenhum. 0. Nunca indiquei ninguém, nunca bati na porta de prefeito para pedir nada para ninguém. Vereador não é agência de emprego. Agora, nós temos que dizer a verdade, Dudu. Claro. Se o vereador tem essa prática e o prefeito aceita essa prática para garantir a governabilidade, de certa forma ele está estimulando a corrupção. Por isso que eu defendo que a maioria dos cargos no serviço público tem que ser cargo de carreira. Claro. E você ter um número cada vez mais restrito de quadros que não tenha vínculo com o serviço público e que possa vir eventualmente prestar serviço a um prefeito. E o prefeito deve ter uma pequena equipe, né, da sua confiança para cargos mais gerais. Então é essa a nossa história. Dentro desse modelo, Duda, não tem muita saída não. Eu sei que você é assim, Roque. O doutor Natanael faz uma pergunta muito boa para você aqui. Ele fala: Roque, quando posso, assisto à noite às sessões da Câmara. E ainda não escutei você e o Sandro Bussola, que são do PT, fazerem críticas pontuais contra os mensaleiros e a continuidade do José Dirceu, do Genuíno, no comando do partido. Eu votei na Dilma, mas a continuidade da Graça Foster na Petrobras é uma afronta aos eleitores e ao povo brasileiro. O PT, ao chegar ao poder, usou a filosofia do faço o que eu prego, mas não faça o que eu faço.
Doutor Natanael, talvez você não tenha assistido todas as sessões da Câmara, talvez o senhor também não acompanhe os nossos pronunciamentos em relação a isso. Durante todo o processo da ação penal 470, nós emitimos as nossas opiniões e são opiniões muito duras. Nós achamos, e acabei de dizer isso agora, a prática da governabilidade, que passa por Bauru, passa por São Paulo, passa pelo país e por todos os estados da União, levam a esse tipo de prática, né? E eu particularmente não acredito que houve mensalão, não houve distribuição de dinheiro para um ou outro deputado, porque você não vai distribuir dinheiro para quem já é da sua base aliada, se é a sua maioria. Mas houve compra de voto na reeleição, R$200 mil para a reeleição, que também foi um processo deformado. Em relação ao Genuíno, ao Zé Dirceu, eles não estão mais no comando do partido, oficialmente não são filiados, né, no Partido dos Trabalhadores. A Graça Fortes é presidente da Petrobras. Pergunta que nós temos que fazer hoje, em relação ao caso da Petrobras, que precisa ser muito bem avaliado, viu, Duda? Não é só comprar as notícias que a gente pega aí, pensando num lugar ou outro. A Graça Fortes é uma profissional de carreira da Petrobras, né? Então, eu acho que o mais prudente nesse momento é que todas essas delações, todas essas informações, elas possam ser devidamente apuradas, elas possam ser devidamente comprovadas e todos aqueles... Entenda bem, doutor Natanael, essa história da Petrobras não vem de agora, a história da Petrobras já é bastante antiga. Todos esses que estão envolvidos aí estão há 20, 25 anos na Petrobras, né? Eu acho que devam ser punidos. Se a presidente da Petrobras, de certa forma, negligenciou... Mas todo mundo é profissional de carreira, até os bandidos são de carreira. Então, um exemplo, se a Graça Fortes, de certa forma, concorreu para que houvesse esse tipo de escândalo, ou compactuasse com esses escândalos, quem tem que decidir se ela fica ou se ela sai é a presidente Dilma. É verdade. Porque ela é um cargo da presidenta. E conhecendo a presidente, como eu conheço, e você também, tanto é que votou, sabe que a Dilma não é de tomar posições para agradar A ou B. Nesses casos, ela toma posição baseada em fatos. Eu acho que vai chegar uma hora que ela não vai ter como segurar. Eu acho que nesse momento, a hora que as condições políticas disserem a ela que é impossível continuar essa discussão da Petrobras com a presidente, ela troca. Dos acionistas ela vai acabar trocando. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado para não cometer injustiça como foi feita com o Alcenir Guerra, né? Que nem era do meu partido. Claro. O Alcenir Guerra foi condenado publicamente pela compra das bicicletas. Eu lembro disso. E depois se provou que... Mas não tem comparação. Sim, mas um exemplo. Não, Duda, eu não estou trabalhando o volume, estou trabalhando o método. Tá. Depois ninguém mais recuperou a honra, foi mesmo. Do senhor Alcenir Guerra. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o denuncismo, né? Toda denúncia tem que vir centrada em provas, né? Eu acho que quanto mais se investigar, quanto mais fiscalizar, quanto mais apresentar, nós estamos dando uma contribuição. É isso que eu procuro fazer de forma limitada dentro do meu mandato. As acusações, tanto no meio político como no meio empresarial, são terríveis. O Luiz Cláudio da Bela Vista pergunta: boa tarde ao professor e ao Roque. O vereador Roque, sendo um crítico quanto ao transporte coletivo de Bauru, eu queria dizer a ele que esses novos ônibus que estão andando pela cidade já estão todos com barulho, já estão parecendo ônibus velho. Eu acho que isso aí não tem jeito devido às condições de nossas vias em Bauru, principalmente a Rodrigues Alves. Bom, primeiro nós temos que explicar que nós não temos ônibus, né? No Brasil são poucas cidades que de fato têm ônibus. A carroceria dos ônibus são montadas em cima de chassi de caminhão, né? É óbvio que as condições das vias também criam muito impacto. Mas nós poderíamos ter ônibus melhores, viu, Duda? Só que isso tem custo. As pessoas me perguntam e falam, Roque, a gente precisa ter ônibus com ar-condicionado. Nós podemos ter ônibus com ar-condicionado, com música, com sistema de suspensão a ar, com sistema de câmbio automático, né, com motor atrás, que isso traz conforto para o usuário. Só que isso tem um custo. Considerando que o município aqui em Bauru é ineficiente e ineficaz para gerir o sistema, ele terceirizou o sistema. Então, hoje, são 2 empresas privadas que operam o sistema. E a remuneração desse serviço para as empresas é feita só com o dinheiro da tarifa. É verdade. A empresa, e aí qualquer empresário, tem que ter a sua margem de lucro. O que o empresário faz? Dentro da inteligência do negócio, para manter a sua margem de lucro, ele vai, né,
utilizar determinados tipos de equipamento que sejam mais baratos, mais fáceis de encontrar no mercado. Não estou justificando aqui o empresário, estou trabalhando com a lógica. O correto aqui em Bauru seria fazer como o prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, começou a fazer. O sistema lá agora é misto, ele criou 10 linhas de ônibus, comprou 10 ônibus, 20 ônibus extremamente bons, de primeira qualidade, e nessas linhas a tarifa é zero. A remuneração está sendo feita por outra forma e por receita do próprio município. Agora, é impossível uma cidade que nem Bauru não ter gestão de transportes. Porque, infelizmente, Dudu, e não digo isso com nenhuma satisfação. Mas tarifa zero, alguém mesmo, tem que estar pagando, né? Mesmo o sistema sendo privado, ele poderia aqui em Bauru ser muito melhor. Só não é por conta da ineficiência que existe hoje na Endurbe. Nós precisamos alterar substancialmente essa relação. Na minha opinião, todo o setor de transporte e trânsito tem que ser retirado da Endurbe. Tem que ser criada aqui em Bauru uma secretaria de mobilidade para que pense transporte, trânsito e mobilidade urbana, e a Endurbe ser uma empresa que execute serviço, mas que não pense serviço, porque infelizmente ela não tem a quantidade de quadros suficientes para isso. Dá uma aceleradinha que está tendo bastante pergunta aqui. Ó. Roque, dona Neuza agora. Estou observando o temporal que deu ontem à noite. Está um caos. Todos estiveram nos locais. A imprensa, a Defesa Civil e vocês, vereadores. E o prefeito Rodrigo nada de analisar a situação da cidade e só ficar dentro do gabinete. Olha, dona Ilse, eu estou vindo agora também, cheguei da TV Prevê ali de uma região da Rua Minas Gerais, onde nós temos uma casa lá e um pequeno condomínio que estão enfrentando problemas sérios com a chuva. A cidade de fato é carente em infraestrutura, né, Duda? O resultado da falta de infraestrutura também é resultado da forma com que o solo foi parcelado. Nós procuramos ajudar e ver os problemas que estão ocorrendo, né? Tenta ajudar da maneira mais rápida possível, mas enquanto não houver um planejamento muito sério de repensar essa cidade, de como ocupar essa cidade, de como garantir construções dentro da cidade, nesse aspecto, o estudo de impacto de vizinhança vai dar uma boa contribuição, nós vamos enfrentar esses problemas. Agora eu vou fazer justiça ao prefeito. O prefeito Rodrigo, ele sempre está presente nesses momentos, né, nos locais onde ele acontece. É assim, né? É verdade. Enfim, muitas não pode vezes tirar também, o que é dele. Muitas vezes também não tem como resolver um problema de imediato, né? Difícil. Mas nós temos que procurar, eu procuro ir nos locais, né? Às vezes até para prestar solidariedade, viu, Duda? Porque também você também não tem instrumento para resolver o problema na hora. Resolver né? esse ano ainda, do jeito que a grana curta, vai ser pior ainda. Eu acho que a cidade pode melhorar um pouco se a gente conseguir implantar a infraestrutura de pavimentação do parque, essa região do Parque Viaduto, do Santa Edvirce, do Santa Cândida, né? Aqui também do Parque Jaraguá, são regiões que sofrem muito nesse período de chuva, Vila Celina, né? Se fizer as obras de infraestrutura, sair o recurso do parque, que parece que está tudo pronto, eu acredito que nós poderemos ter aí uma melhora sensível nessas regiões mais vulneráveis. Né? Muita coisa, asfaltou tudo e as águas convergem tudo para as nações. Aquela história que quando tentaram falar de piscinão, foi na época do Nilson, né? Foi. Não sei por que não deu certo aquilo, viu? Tinha que ter feito aquilo lá mesmo. Ou faz piscinão, dona Neuza, ou não vai ter saída. Porque as águas vão tudo para lá. Lá o Vale de Bauru é lá. A rodoviária está num vale. Bem vai dizer fundo de vale. Fundo de vale até. Então, ou faz piscinão. Era o Nilson. Quem falou naquela época do Nilson? Foi o próprio Nilson mesmo. O prefeito Nilson não sei por que não deu certo isso aí. Agora, também é aquilo que eu falei, né, Duda? É a forma de ocupação da cidade, né? Se ocupou a parte de cima toda da cidade, aquela região onde tem o shopping, onde tem essa loja nova. Verdade. A água vai embora. Impermeabilizou tudo, a água ela vai procurar o seu lugar. Chove lá no Samambaia e a água vai parar lá na rodoviária. Agora, são intervenções muito caras, né? Muito caras. Caríssimas. Mas eu acho que a prefeitura ela deve produzir os seus projetos e todos nós ajudarmos a buscar os recursos. Eu acho que depois que resolver esse problema de esgoto aí, é o principal problema de Bauru, viu, dona Neuza? Tem que ser esse. Porque está esperando morrer gente lá nas nações. De novo, né? Porque já muitas pessoas faleceram ali. Já morreram 3, né? 3 mais, né, Duda? Já então. mais pessoas Está esperando faleceram. morrer mais gente. Então, mas realmente é caro, dona Neuza. É caro, é muito caro. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Roque, os vários barracões da NOB estão abandonados.
Por incrível que pareça, o município alugou um barracão na Avenida Alfredo Maia, antigo supermercado SESI. Ao invés de reformar esses barracões e ocupá-los, o município vai pagar aluguel. Está sobrando dinheiro no município? Não, primeiro é importante a gente explicar que todos esses barracões eles têm dono. Esses barracões são considerados barracões operacionais e eles estão sob a responsabilidade da ALL, da América Latina Logística. Existe uma ação no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está cobrando da ALL a reforma desses barracões. Nós intermediamos junto à Prefeitura e a ALL para que a Prefeitura recebesse algum desses barracões da empresa. O Ministério Público Federal, o Dr. Pedro, só aceita fazer a cessão desses barracões para a Prefeitura Municipal desde que a ALL assuma o compromisso de devolver como recebeu. Porque a ALL queria que a Prefeitura recebesse e fizesse a manutenção. Mas nós temos ali alguns barracões que foram recuperados. Nós temos ali o engenheiro Sola, que recuperou o barracão das oficinas diesel, né? E tem um outro prédio bem grande logo na entrada, onde funcionava a frequência, setor de desenho, que hoje quem está ocupando é a SEMA. E o prédio da antiga Escola Profissional da Rede Ferroviária Federal é um prédio que vem sendo ocupado pela SEBS. Os outros barracões são operacionais e tem esse problema de natureza jurídica em relação à operadora que é a ALL. Infelizmente voou o tempo. Quando a gente pega uma pessoa que argumenta bem, voa. Já 45 minutos de programa já. Mais alguma coisa, Roque? Não, Duda, eu só gostaria de agradecer a presença aqui no programa. E se você me permitir, amanhã, é só uma prestação de contas, Duda. Amanhã às 14h30, eu estarei com o secretário de Obras, o secretário Valcirley da SEMA e representantes técnicos da Indurb, lá de frente ao empreendimento Três Américas 2. Se construiu muito apartamento da Minha Casa Minha Vida, né? Mas é importante construir as habitações, que são, não tem discussão construir habitação, mas precisa, na hora que construir, ver o impacto que isso cria. Nós estamos com alguns problemas muito sérios ali do pessoal do Três Américas 2, e ali serão necessário fazer algumas intervenções, inclusive se criar a possibilidade de ter uma linha de ônibus mais específicas, né? São 380 apartamentos e as pessoas precisam andar 4 quadras para ter acesso a ônibus, né? E não são 4 quadras planas, viu? É bem íngreme, né? Para ter acesso ao ponto de ônibus. E tem calçado, uma série de outras coisas para fazer ali. Então é só uma maneira de prestar conta ao pessoal que nos procurou, porque... Vai ser aonde? Lá em frente mesmo ao condomínio lá, né? Nós estaremos lá para ver o que é que pode ser feito para minimizar essa situação. Roque, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Duda. Obrigado. Bom, hoje a nota triste é o atentado na França. Brilhantes jornalistas foram assassinados e esse radicalismo não vai chegar em lugar nenhum, e também quem vai tomar atitude radical para combater atitude radical, lembra no cristianismo, né? Cristo falou, bate numa face e vira outra. E lembra em Gandhi. Gandhi derrotou a Inglaterra, dominicana, não reagindo com a não violência, apanhou até... Chegou uma hora, os ingleses arrumaram a mala e foram embora. Falou, não adianta, o povo apanha e não reage, né? E não sei aonde vai parar, não sei se é esse o caminho, eu estou mais perdido do que cachorro que caiu da mudança. Acho também que essa revista exagerou nas críticas a Maomé, mas não podemos esquecer que a França é o berço da liberdade. Tudo que se falou de liberdade na história do mundo contemporâneo foi na França, né? Sei lá aonde vai parar isso. E a verdade é uma só, a França hoje tem um governo muito fraco, né, Roque? Um governo extremamente fraco. E espero que a Alemanha não seja contagiada, a Alemanha e a Inglaterra. Porque se você falar em Europa hoje, é Alemanha, Inglaterra e França. O resto também está numa pendura que dá dó. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Presente. Tchau.